pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você acha que quantos céus existem? Paulo disse que existe 3 céus. A cultura judaica diz que existem vários céus. Existe uma linha judaica que acredita que existe aí uma infinidade de céus. Eu também não limito. Mas a palavra de Deus, quando fala a palavra hebraica para Shamayim, está no plural, são céus. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Então existe vários céus. Existe o céu atmosférico, o céu visível, o céu das galáxias, e após esse céu existe o que nós acreditamos, o céu das regiões celestiais ou regiões espirituais. Há quem acredite que também o lugar de tormento seja um lugar nas regiões celestiais. E há quem acredite que o lugar de tormento seja no núcleo da terra. São teorias. Mas o que a Bíblia fala sobre pecado na eternidade ou pecado no céu? Porque a pergunta que foi feita é se no céu existe pecado. Eu pergunto, que céu você quer saber? Qual é o céu que você quer saber? Se é o céu atmosférico, se é o céu das galáxias, ou se é o céu das regiões espirituais. Porque o céu de Deus, ele é inatingível. Porque existe o lugar das regiões celestiais. Para isso você vai ter que entender comigo que antes da criação do mundo, eu explico dentro do princípio das eternidades, eu explico que na criação do mundo, antes, existiu a eternidade passada. E nessa eternidade passada, Deus criou as regiões celestiais. Deus criou o universo. E Deus criou todas essas galáxias. E dentro desses céus, antes da criação do mundo, antes do céu visível, que é o da terra, existe um lugar chamado regiões celestiais. E esse lugar chamado regiões celestiais, onde estão entronizados os seres espirituais ou angelicais ou anjos, que são anjos, arcanjos, serafins e querubins. Dentro dessas classes, existem anjos mais poderosos que outros. No caso, quer dizer que nessa região, imagina um lugar onde essa região é dividida por classe angelical. Por exemplo, os anjos, que são classes menores, estão nessa região aqui, nessa camada. Aí essa camada de anjos, só outros seres mais fortes poderão passar para cima, que são os arcanjos. Dos arcanjos vêm os serafins, e dos serafins vêm os querubins. Então, cada um fica na sua camada e na sua região espiritual e celestial. Quando Lúcifer, que é chamado de anjo de luz, ou aquele que brilha o resplendor da luz, ele intentou na sua mente, no seu coração, eu subirei acima do trono de Deus e serei semelhante como Deus. Ele estava na região celestial, onde foi criado para os anjos. Então esse não é o céu daquilo que imagina como céu de Deus, céu de eternidade. E eu vou te dizer algo muito forte agora, querido, que o céu de Deus, o céu da eternidade é inatingível, é inabalável, é inalcançável pelo esforço humano, pela mente humana, pela ótica humana, pela ciência humana, porque é o lugar da morada eterna de Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui, nesse lugar chamado de morada eterna, não precisa de tempo, de luz, de sol, de calor, nem de frio, nem de fome, nem de comida, não precisa de nada,
porque é um lugar separado de tudo aquilo que se chama matéria e até mesmo antimatéria. Preste bem atenção no que eu estou falando, porque isso aqui é muito forte. Porque lá em Gênesis capítulo 1, nas 7 palavras hebraicas, Deus diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamai. Quando ele verbaliza as palavras hebraicas, ele está dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Porém, a terra era sem forma e vazia. Veja que o poder criador desse eterno, desse que emana, daquele que emana a essência da sua glória para tudo que existe, quando ele cria os céus e a terra, ele cria a antimatéria, pasmem, ele cria do nada. A palavra, a expressão ex nihilo. Então ele tem o sentido de criar tudo através do nada. Então o seu lugar de habitação, a sua glória, a sua majestade, ela é inalcançada pelo pecado. É impossível o pecado ter poder de penetrar o lugar onde tem a abóbada, ou abobada, né, amor? Abóbada é onde tem o lugar da glória, tem um mar de cristal, onde tem o trono de Deus. Nesse lugar não existe impureza, neste lugar não existe pecado, neste lugar não existe corrupção, porque há quem pense que porque o diabo pecou, Deus errou. Não, Deus fez seres com livres pensamentos e livres escolhas de adoração. Tanto prova quando Deus deixa o querubim ungido da guarda, que é o Lúcifer, que é aquele que no seu corpo exercia toda música e glória e formosura, ele intentou a malignidade. Como ele era um ser que criava sons, como ele era um ser que tinha poder sobre o corpo dele, como no corpo dele tinha poder de criar instrumento, tinha poder de criar ideias, porque a música foi criada através desse anjo. Então tudo era criado, tudo de louvor, tudo de intenção, nessa área era através de Lúcifer. O corpo dele reverberava música, o balançar das asas saía sons de pífaros. Imagina que o andar, sons de bateria, e o olhar, qualquer movimentação era o perfeito louvor na boca de Lúcifer. E como ele tinha um poder criativo, e como ele regia o coral dos céus, então ele inclinou-se nele mesmo, vendo que Deus é poderoso, ele desejou ser igual e semelhante a Deus. É interessante quando você lê a Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 20, quando fala dos 10 mandamentos, a primeira referência que Deus faz: não terás outros deuses diante de ti. Então, respondendo para o amigo que perguntou se no céu tem pecado, no céu não tem pecado. No céu de Deus não tem maldade. Na glória, onde é a glória eterna, onde a luz inacessível de Deus habita, não existe corrupção. Mas na criação que ele fez, onde Lúcifer estava, então Lúcifer desejou ser igual a Deus, e a malignidade entrou, a soberba entrou, a vaidade entrou, foi criada automaticamente. Então Lúcifer tem esse poder de criar pensamentos ruins de malignidade, maldade, caos, tragédia e tudo aquilo que existe no ser como um ser criador, porque ele era um ser espiritual empoderado pelo próprio Deus, porque Deus deu o poder. E veja que a Bíblia fala que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Qualquer música, qualquer louvor, qualquer instrumento que é tocado, qualquer melodia, qualquer arte que você se cria, qualquer pensamento filosófico poderoso, Deus assim, poder de oratória, poder de cantar, poder de escrever, fazer as maiores poesias, os maiores inventos, é uma capacidade anormal, intrínseco no ser humano, como uma dádiva de Deus. É o que chamamos de dons, que tem os dons pessoais e os dons espirituais. Então o ser humano já nasce com o desejo de criar, porque ele é a imagem e a semelhança de Deus.
Vocês estão compreendendo a resposta sobre Lúcifer, então, ter pecado nas regiões espirituais e não nas regiões eternas sobre Deus? Eu espero que fique clara essa resposta para você. No céu não entra pecado, como diz aquele hino. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Eu espero que eu tenha respondido você. E eu peço que você já compartilhe, porque eu quero dar a segunda resposta. E eu quero que você faça a sua pergunta sobre a Bíblia Sagrada, ou um tema que talvez seja para você difícil de resposta, mas aí eu quero compartilhar com você a sua pergunta, se der tempo, né, na verdade, nessa noite. Enquanto eu vou aqui respirar um pouco, olhar os comentários que vocês estão postando, enquanto entra mais pessoas, você faz mais perguntas, se inscreve rapidinho lá no meu canal e já já eu volto para compartilhar da sabedoria divina. Maravilha, Deus. Bastante gente entrando, glória a Deus. É isso aí, meus amigos, participem, comentem, curtam. Deixe o seu pedido de oração, a sua mensagem. E eu mando um abraço aqui para o nosso amigo Jackson Cortez da JM Tecnologia. Vou ganhar um brinde que eu estou fazendo direto propaganda para ele. Pode passar, meu bem, não dá para ver. Não dá para ver, meu bem, pode passar. Tá totalmente virado para a câmera, para cá. Muito boa explicação. Ah, Gleibson, Deus te abençoe, meu filho. Vai comentando aí, se você entendeu, se ficou uma dúvida, ou dentro do que eu falei você quer saber mais sobre isso. Será muito bom compartilhar com você, querido. Só um compartilhamento? Que isso, amigo? Me ajuda aí. Estou te ensinando de graça, estou tirando meu tempo, estou tendo maior amor para te ensinar a Bíblia. Vai lá, faz esse favor, dá uma compartilhada aí pro seu amigo. O Glebson está perguntando aqui, espirituais, por que tipo? Espirituais, vírgula. Por que tipo no céu não existe pecado, mas no caso de Lúcifer? Ele não estava no céu, eu expliquei isso agora. Glória a Deus. Tiago perguntou, um desses céus é o inferno? Possivelmente não céus, mas um lugar. Tá? Um lugar que foi feito de uma forma que talvez seja sim um lugar eterno e espiritual. Não posso chamar isso de céu, porque o céu que eu conheço é o céu dos céus, é o céu de Deus, é o céu atmosférico, é o céu das galáxias e possivelmente o céu das regiões espirituais. Nem o céu do Deus eterno ninguém compreende, a Bíblia não fala, e eu não quero especular com você essas coisas. Ale Correia, Deus te abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Também está conosco participando Josi Monteiro, Mike Jander. Forte abraço para você, meu filho, grande pregador do Evangelho. Ronald Gray, da London Produções, também está nos assistindo. Deus te abençoe. Vai lá, querido, compartilha, vai lá, ó. Rapidão. Vai lá, Ale, compartilha com seu amigo. Vamos compartilhar a sabedoria divina, Roquimar. Você sabia que a palavra Roquimar significa sabedoria divina? Eu vou te explicar isso enquanto você compartilha. Vou trazer um entendimento que você nunca ouviu, se você compartilhar agora sobre sabedoria divina. Mas eu preciso que você compartilhe aí para mim explicar para outras pessoas que desejam conhecer o que você está conhecendo nas lives desse momento.
Pode perguntar, amigo. Tivemos um culto hoje abençoado ali na DEM. Foi maravilhoso para a glória de Deus. Vamos lá, querido, eu quero compartilhar a palavra sabedoria, Roquemar, como você nunca talvez tenha escutado dessa forma, mas eu quero que você compartilhe aí. Eu vou te explicar sobre a Roquemar divina, sobre a sabedoria divina, de uma forma talvez que você nunca ouviu, mas muito simples, muito aplicada para a mensagem e para o nosso dia a dia, ok? Pois bem, a Bíblia fala que com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência se edifica essa casa. O Senhor Jesus disse que toda pessoa que for para uma guerra, primeiro ele tem que sentar e projetar e se organizar. Ou se você for construir uma casa, primeiro você tem que ponderar os gastos que aquela casa vai ter. Então isso chama-se prudência, sabedoria e projeto. Mas dentro da linguagem espiritual eterna de Deus, existe a palavra sabedoria, que muitos se apaixonam pela sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão foi uma das sabedorias que mais encantou a humanidade em todos os tempos, depois que o rei Salomão foi tão assim propagado como um homem mais sábio do mundo daquela época. Imagina você ser conhecido hoje como um homem mais sábio. Que poder é esse? Que dom excepcional é esse? Talvez você fique perguntando, será que alguém nasceu com algo muito, muito especial que pode ser um dos homens mais sábios do mundo? No caso de Salomão, que sabedoria chama-se essa? Eu sei que muitas pessoas têm vários projetos e vários sonhos. E talvez no momento de necessidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é resolver o problema imediato. E para isso, precisamos de recursos, de dinheiro ou de estratégia, alguma coisa para resolver o nosso problema. Se for fome, é comida. Se for dívidas, é dinheiro. Agora a Bíblia diz que ele recebeu uma proposta de Deus. E eu quero que você compartilhe. Ele recebeu uma proposta tremenda da parte de Deus. Deus fez uma pergunta para ele: o que você quer? O que você me pedir, eu vou te dar. Pensa numa oportunidade tremenda na vida de um ser humano, de um ser eterno, imutável, invariável, que não muda, que tem todo o controle e todo o poder no céu e na terra, que cria do nada. Ele gera o que todo homem quer ter: comunicação de um Deus que dá a resposta. Todo homem quer uma resposta divina. Eu imagino que você deve estar pensando comigo. Todo ser que vive na terra quer uma resposta divina para a sua vida. Mas ele disse assim: Senhor, uma coisa eu te peço, dai-me sabedoria. Isso foi muito pesado o que ele pediu. A sabedoria, primeiro eu preciso explicar esse detalhezinho. A sabedoria é a capacidade de aplicar todo o conhecimento que você tem. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não sabe aplicar esse conhecimento. Tem muita gente que lê vários e vários livros e não sabe aplicar esses estudos que estudaram. Tem muita gente que é formada e não sabe desenvolver dentro da sua área de formação o seu intelecto e produzir aquilo que ela deseja, como um advogado. Tem muito advogado que passou na prova da OAB depois de 4 tentativas. Tem muitos médicos que estudaram e assim,
ainda não tiveram o boom da ciência. Agora tu imagina que a oportunidade que esse homem teve foi de receber algo que se chama divino, que o próprio Deus deposita na vida do ser humano. Porque a verdadeira sabedoria dentro do entendimento bíblico cristão vem da palavra hebraica Hokmah. A palavra Hokmah, ela deriva do saber através de Deus. Não, vou ter que repetir para você ver se você dá um like aí, ver se você comenta alguma coisa, ver se você entende o que eu estou dizendo para você. A Hokmah é através do saber de Deus, Mike. Então você passa a saber pela uma sabedoria do próprio eterno Deus. Então vamos recapitular comigo. Se Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Se Deus criou toda a galáxia, universo, multiverso, nebulosas, estrelas mais longes do universo, e que tem toda a sabedoria que consegue enxergar em todos os pontos e detalhes mais minuciosos de longevitude, como também aquela coisa mais próxima, Deus consegue ver, segundo a sua onipresença, onipotência e a sua onisciência. Dentro dos atributos eternos de Deus, que compara todas as coisas da palma da sua mão, como criação, ele pega e dá ao homem algo chamado sabedoria. Foi simplesmente isso que Salomão recebeu, uma capacidade dada por Deus para compreender, a decifrar objetos, a decifrar escrito. Não foi à toa que Salomão escreveu várias poesias. Não foi à toa que Salomão escreveu 3 livros famosíssimos, como o Kohelet, palavra hebraica, que significa o pregador, como escreveu Provérbios e como escreveu o Shirashim, o Cântico dos Cânticos. Então, pela dotação eterna e espiritual de Deus, ele recebe sobre a mente dele a capacidade de desvendar parábolas, tem a capacidade de discernir palavras de pessoas e atitudes ao ponto de julgar, segundo uma ótica divina, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Isso é muito sobrenatural. Então, a Bíblia fala que quando orarmos a Deus, nós devemos pedir sabedoria. Eu quero contar uma novidade para você agora. Peça a Deus e Ele te dará e não lançará no seu rosto. Pensa que coisa extraordinária é o homem ter a capacidade de desvendar coisas, de interpretar parábolas, de interpretar escritos, de interpretar livros, de interpretar poesias, de decifrar e tomar decisões certíssimas. Veja, enquanto ele está com a sabedoria divina, ele está com a Hokmah que Deus deu para ele de presente. Ele administrava todo o reino sem uma guerra. Ele conseguiu conquistar todos os povos e nações por causa da sabedoria divina. Isso é extraordinário, meu amigo. A capacidade que esse homem teve. Vamos orar a Deus para que Deus nos dê sabedoria urgentemente, para que possamos liderar de forma coesa, para que possamos escrever livros de forma sábia, para que possamos expressar as nossas ideias e temos o mínimo de atenção das pessoas, porque às vezes falamos e parece que não temos atenção nenhuma, ou parece que nós não sabemos aplicar aquilo que nós queremos conversar. A ideia de Deus nessa noite, segundo a Bíblia, é nos dar essa sabedoria divina.
Isso é algo glorioso e extraordinário da parte de Deus. Então eu vou pedindo para você entrar lá no meu canal e ver outras coisas maravilhosas que tem. Também eu peço para você se inscrever no canal do Mike Jander. E eu creio que você vai adquirir algo muito, muito, muito forte. Parou os comentários? O que foi que aconteceu? A internet parou? Travou? A imagem está ruim? O áudio está bom? Minha esposa está dizendo que está chato mesmo. E você acha que está chato? Você está entendendo? É porque ela está tão acostumada com esse maná que para ela já se tornou chato. Eu te amo, meu bem. Sou demais apaixonado por você, minha princesa. Pois bem, queridos, eu vou aguardar só mais um pouquinho e já já vou encerrar. Eu tenho uma última resposta para dar, segundo aquilo que foi perguntado, e eu espero que você compartilhe mais. Que você comente o que você entendeu sobre a Roquimar. Comenta aí, o que você entendeu sobre a Roquimar, sobre a sabedoria divina. Qual foi a ideia que você teve? Enquanto eu aguardo aqui, e já já eu trago a última resposta dessa noite, e aí já já nós vamos descansar para a glória de Deus, que nosso dia hoje foi abençoado. Te amo. Você já está fazendo, amor, dá para ouvir. Estou falando que é, meu bem. Já te disse, amor. Falando, dá para escutar aqui, ó. Escuta aí. A Lê está dizendo, é isso que eu estou buscando muito, a sabedoria. Amém, querido? Só você continuar buscando a sabedoria divina, que é dada pelo próprio Deus. E eu creio que você vai alcançar para a glória de Deus. Parabéns, você está no caminho certo. Meu amigo Genivaldo Faria, Deus abençoe. Grande abraço, amigo Rodrigo Rodrigues. Estudante da palavra de Deus. Deus te abençoe, querido. Sua vida, seu ministério, sua caminhada com
a palavra de Deus, Cristo, o verbo encarnado, a morfê divina. Ontem, um companheiro perguntou qual era o processo, ou como se dá o processo dessa morfê divina, dessa encarnação. Ele perguntou como se chama esse processo. Veja que Deus, ele tem uma forma de operar. Eu já expliquei isso várias vezes. Ele tem a forma de Deus é totalmente peculiar, totalmente diferente da nossa forma. Veja que a palavra Adão vem de Adamar, vem do pó da terra. A palavra hebraica Adam, Adamar, pó, barro vermelho, o resto sobrou. Então Adão é o pó do pó. E o seu filho, quando morre, o sangue dele clama. Primeira pergunta que eu quero te fazer: como pode o sangue clamar? Ele tem que ser sangue de justo para clamar? Então a Bíblia está dizendo que todo sangue de justo clama. Não quero fazer nenhuma interpretação, estou fazendo pergunta. Mas veja que a palavra Adão vem da palavra Adamar, palavra hebraica. Quando você separa, nós temos 3 consoantes: o Aleph, o Dalet e o Mem. Então entenda que o homem foi formado do pó da terra, e agora, para que a humanidade fosse salva, o sacrifício de bode seria trocado pelo sacrifício eterno de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 1 diz assim, mas pelo contrário, ele se esvaziou. E eu tenho um entendimento muito forte sobre a pessoa de Cristo, que é o Mashiach enviado, que é um tipo de Deus dessa forma. Entenda, calma, não vá me criticar. Primeiro entenda. A forma de Deus é espírito, correto? Comenta aí, sim ou não? Jesus disse que Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Essa é a compreensão do ser que nós conhecemos como Deus, que é espírito. E eu falei num desses vídeos que ele também se manifesta da forma que ele quiser, chamado teofânica, ou em forma de anjo, na forma que ele quiser. Ele é Deus, correto? Mas a Bíblia diz aqui em Filipenses que ele se esvaziou, sendo em forma de Deus, assumindo plenamente a forma de servo, que a palavra doulos ali é o escravo do rei, tornando semelhante a homem. Aí Deus lá em Gênesis 1:26 diz: façamos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então veja que a natureza primeira, adâmica, se corrompeu e caiu. E foi desgraçada toda a humanidade. E ela é até hoje por causa disso. Temos a Cristo, solução dos nossos problemas, falando de eternidade. Mas aí essa forma agora, esse ser, agora que é Deus, se forma homem. Ele deixa de ser Deus e vira homem. Ele se esvazia, anula-se a si mesmo. A palavra grega ekenon significa literalmente se esvaziar. Kenosis trata da doutrina do esvaziamento do Logos, do Deus Logos. E no princípio tem uma tradução que diz era o Logos. Só que na minha tradução King James e na Bíblia hebraica está assim: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo, lá na frente diz, se fez carne. Então Jesus, ele é o verbo ou palavra 100%. Na eternidade passada, com Deus ele é a palavra, Jesus é a palavra. E ao mesmo tempo é Deus, e ao mesmo tempo é a palavra.
Mas como ele é a palavra da ação, o verbo criador, ele é aquele que tem o poder de criar. E Colossenses diz que todas as coisas subsistem. E Hebreus 11:3 diz que pela fé os mundos, que eu acabei de falar um pouquinho sobre os céus, sobre as regiões celestiais, sobre a eternidade, que tudo isso foi criado pelo poder de Cristo. Todas as coisas são sustentadas. Você já parou para pensar que todo dia tem sol? Você já parou para pensar que todo dia tem esse ciclo de lua? Você já parou para pensar que enquanto as eternidades de Deus estão estabelecidas pelo princípio eterno que ele estabeleceu, o mundo ainda será mundo, só será destruído conforme a palavra dele se cumprir. Aí você vai entender que a minha palavra não voltará vazia antes que se cumpra o propósito pelo qual foi designado. Pois entenda que esse processo de morfê, esse processo de manifestação de carne, é o processo de esvaziamento de Deus, para tornar literalmente 100% homem, como também 100% Deus após, eu digo sempre, a ressurreição e a morte. Porque seria muito fácil Deus vir como Deus na terra e vencer o diabo. Porque qual é a maior briga? É justificar o homem do pecado que ele cometeu através da seta do diabo. Então ele vai lá, toma a chave da morte do inferno, e ele esmaga o diabo, deixa ele aprisionado, segundo tem algumas ideias, e aí ele toma a chave da morte, porque o homem passou a morrer por causa do pecado. Ele toma a chave da morte e a chave do inferno. E 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragado foi a morte pela vitória. A vitória de quem? Do homem, carne. Porque ele tem que vencer como Adamar, como Adão, como pó, como barro da terra que sobrou. E como pó da terra, era para você estar compartilhando isso, que é um conhecimento fantástico, pouco explicado nas igrejas e pouco falado também nas redes sociais. Então, dentro desse processo, ele vence o mundo, o pecado. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. A Bíblia diz que ele era um cordeiro sem mácula, imaculado. Não tinha mancha, não tinha mácula, não tinha pecado, não tinha dolo, não tinha crime algum para que pudéssemos dizer. Inclusive, ele não quebrou nenhuma lei judaica. Como eu sempre explico, ele deu o real sentido da lei de Moisés, amplificando, porque ele é Deus. Quem criou a lei foi Jesus. Então, quem amplifica, ele pode sim amplificar. Mas a tradição talmúdica babilônica, pelos seus rabinos e tradicionais, dizem que Jesus não pode alterar a Torá, sendo que eles mesmos, escrevendo no livro de Erubim, que é o livro babilônico talmúdico, dizem que não deve olhar e dar atenção 100% porque Moisés diz, mas escuta o que diz o Talmud. Então, os fariseus, os tradicionais, a cultura judaica, desses rabinos judaicos, eles se baseiam muito mais nos talmúdicos babilônicos do que na oralidade da palavra eterna e na Bíblia Sagrada. Então, tomemos muito cuidado com esse movimento aí judaizante que afasta as pessoas de Cristo, anulando o sacrifício eterno de Cristo. Então, explicando esse processo de morfê, porque a palavra morfê significa forma. Então, ele tinha forma espiritual e tem agora forma agora, nesse exato momento, que é o meu presente, que para ele é passado, presente e futuro. Porque ele vê na linha do tempo passado, presente e o futuro. Ele está agora com uma forma de espírito e carne fundida ao mesmo tempo. Pensa numa coisa extraordinária. É o que Cristo, ou Mashiach, ou nosso Kadosh Baruch Hu, Adonai Elohim, Adonai Echad, o nosso Deus eterno fez por causa de nós seres humanos. Ele foi lá na natureza adâmica
e nos resgatou novamente. Então o verbo se fez carne. Diga comigo, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Entendeu agora? Então esse é o processo da humanização e divinação novamente de Cristo. Só que Cristo, essa pessoa, esse Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é explicado por algumas ramificações teológicas, e eu acredito que a forma de Deus, ele é um homem e é Deus ao mesmo tempo. Ele tem tanto a capacidade humana, tem a matéria humana, a carne, porque ele tem que justificar a minha carne. Isso aqui você não ouve todos os dias não, tá bom? Então aproveita e compartilha. A única forma de você me retribuir, que você está fazendo de graça, eu não estou te cobrando por esse curso, não estou te cobrando por essa aula. Então eu peço que você compartilhe como gratidão. E se inscreva no meu canal do YouTube. Então nunca mais Cristo até a segunda ordem dele mesmo, porque ele pré-estabelece a sua vontade e o seu querer. Até então ele ainda continua sendo Deus homem. Pasmem sobre isso, por causa da humanidade. Isso é muito forte. Até a segunda ordem, nunca mais Cristo vai ter a forma só divina. Mas ele abraçou a nossa forma. É isso que Filipenses está dizendo. Quando o verbo se faz carne, ele abdica da glória da presença que tinha. Está lá em Hebreus capítulo 1, verso número 3. Então eu espero que você tenha entendido o processo, porque eu expliquei só o processo dessa morfê, esvaziamento de Deus, homem, aí agora transforma-se Deus, homem. Você entendeu alguma coisa aí ou não? Hein, Rodrigo? O que você entende sobre isso, Rodrigo? Hein, José? José Gaia Nascimento, meu parente, eu sou Paulo Nascimento. Hein, Tiaguinho? Hein, Alê? Vai deixando seus comentários sobre isso. Eu oro para que Deus abra o entendimento de você e você navegue na Bíblia de forma muito maravilhosa. E essa mesma sabedoria divina venha sobre você, sobre a sua mente. Agora eu vou te dizer uma coisa: a sua mente só terá sabedoria divina se você parar de ficar alimentando ela com porcaria. Se você alimentar a sua mente com coisas carnais, você será guiado por coisas carnais. Mas se você se alimentar a sua mente por coisas eternas e espirituais, com certeza você vai receber rápido a sabedoria divina. Eu também tenho uma proposta para você. Venha estudar conosco Teologia no 7, tá bom? Toda quarta-feira, ou então no culto de doutrina da ADEM. Na ADEM tem doutrina desse jeito. Você vai escutar só essas coisas para a glória de Deus. Então você que tem um desejo, uma paixão por esses mistérios da Bíblia, por essa semântica de palavras, por essa compreensão, eu peço que você corra aí na ADEM, na página da ADEM, e dê o seu like. Comente uma igreja bem humilde e vai nos visitar para a glória de Deus. Eu quero dar um beijo para você que me escutou até agora. Compartilhe essa mensagem e eu creio que Deus vai estar te abençoando. Estou com sono já. Fiquem com Deus no poderoso nome de Jesus. Até amanhã ou segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Cadê? Tchau, tchau.